Jornal da Manhã. Entrevista. Sete horas mais 33 minutos, 7h33, Jornal da Manhã Entrevista. Eu sou Alessandro Cunhasque, nesta manhã de terça-feira, hoje, dia 13 de junho de 2023. Vamos conversar agora com o deputado Requião Filho. Bom dia, deputado, muito obrigado por atender aqui a Rádio Jornal. E no primeiro momento você está questionando dois assuntos bem interessantes. Um que, principalmente na região oeste do Paraná, é sempre muito tratado e muito falado, e agora há uma expectativa do que vai acontecer, principalmente, estou falando sobre o pedágio, e você está pedindo a impugnação do edital do pedágio no Paraná. Quais são as questões que você está trabalhando para chamar a atenção nessa questão de impugnação? Bom dia novamente. Bom dia, Alessandro. O pedágio realmente é um problema muito sério. E eu estou impugnando porque o edital do pedágio não prevê as leis paranaenses sobre o pedágio. Nós temos algumas exigências que foram feitas através de lei aqui no Paraná, não através da concessão, porque o governador entregou as nossas estradas sem nenhuma condicionante. Mas nós temos algumas leis aqui que prevêem isenções, que prevêem algumas obrigações do pedágio que não estão previstas no edital. Então nós teremos dois problemas: ou as leis não serão cumpridas, ou para serem cumpridas as leis, as pedageiras irão dizer que há um desequilíbrio econômico e o pedágio ficará ainda mais caro. Então a gente está pedindo para que isso seja revisto, que a gente veja como colocar essas leis no edital, para que as leis sejam cumpridas. Então, esse pedágio que é um modelo ruim, que é um modelo atrasado, que é algo que roubou o Paraná durante 25 anos, vem aí por mais 35 anos, com 15 novas praças, e vem ainda desrespeitando as leis paranaenses. Então, a gente está fazendo o possível para barrar esse modelo de pedágio, né? A gente espera que antes que esse edital aconteça, o governo federal acorde para a realidade, mas se isso não acontecer, faremos o possível para que esse pedágio prejudique um pouquinho menos a economia paranaense. Aqui, pelo menos em São Miguel do Iguaçu, por exemplo, a gente está a 40 minutos de Foz, né? Talvez nem isso, né? Meia hora de Foz, na verdade, são 40 quilômetros, um pouquinho mais. E toda vez que a gente utilizava o pedágio aqui, são R$30, e até a gente brincava que, se você calcular o trecho de sair de São Miguel até Foz, o custo do pedágio era maior do que o custo com o combustível. Para a gente era bem oneroso nesse aspecto, né? Pela proximidade e pela oportunidade que a cidade de Foz oferece por tudo que se considera aqui na região oeste, né? E por essa proximidade também. E no último edital do pedágio, teve um exemplo apenas muito distante de taxa cobrada. Eu estou indo nesse assunto porque é o que a gente consegue chegar de uma forma mais simples na maioria, né? Porque dói no bolso, literalmente. Esse é o aspecto que mais chama a atenção, e aí a gente consegue trabalhar outros assuntos chamando a atenção para ele. E dentro dessa segunda concessão não se tem uma clareza evidente assim de valores, que é o que a gente quer saber. E até havia uma preocupação quando foi desocupado o pedágio, de como ia funcionar, por exemplo, a questão do atendimento, né, às vias, mas particularmente aqui a gente não sentiu tanto assim. O Corpo de Bombeiros na região faz um trabalho incrível, então também não se justificou nesse aspecto. Eu queria que o senhor pudesse, se o senhor tem alguma perspectiva nesse sentido, para passar para a população, até para servir como alerta nesse caso de valores. O que nós temos é que o pedágio será mais caro amanhã do que ele era ontem. Talvez uma ou outra praça diminua um pouquinho o preço, mas como nós estamos colocando pelo menos 15 novas praças de pedágio no Paraná, o trecho total ficará mais caro. Infelizmente, o governador Ratinho Júnior insistiu nesse modelo, convenceu o presidente Lula, e esse foi o edital assinado
e o edital que está colocado aí à disposição das pedageiras, que serão as mesmas pedageiras de ontem, amanhã. Nós gostaríamos de ver a garantia de obras, gostaríamos de ver um preço mais justo, nós gostaríamos, eu, Requião Filho, gostaria de não ter pedágio, mas os políticos caem nesse canto da sereia dos pedágios e não conseguem se livrar disso. Eu não sei o que acontece, mas o que nós temos é um pedágio mais caro, sem a garantia das obras, né? Vamos pegar aí a 277, foram 25 anos sem a duplicação, e serão mais 25 anos sem duplicação, com um preço muito caro, criando aí na região oeste uma região entre praças, né? Que é o que você falou, porque fica preso entre algumas praças de pedágio caríssimas, e às vezes até para escolher o hospital onde você vai colocar um familiar, você leva em consideração o preço do pedágio. Então a gente vai fazer o possível, estaremos em Brasília amanhã discutindo isso com alguns ministros, vamos discutir também a venda da Copel, vamos discutir o Porto de Paranaguá, vendo se o povo lá de Brasília começa a entender que o Paraná não pode ser negociado por alguns pequenos apoios no Congresso, porque o que está acontecendo aqui vai custar muito caro para a nossa população. Você pode explanar um pouquinho sobre a venda da Copel e como que está sendo tratado esse assunto e principalmente quais as consequências? A venda da Copel vai aumentar a tarifa de luz, vai diminuir os investimentos e os novos donos da Copel aumentarão a tarifa sempre que possível, ao máximo investirão o mínimo. E nós deixaremos de ter, por exemplo, programas sociais, programas de desenvolvimento regional, e essa venda da Copel, ela caminha na contramão do mundo moderno. Os países e os locais que privatizaram a energia estão revendo essa decisão, estão tornando elas públicas mais uma vez. Mas tem que privatizar porque daí tem concorrência. Não tem concorrência. A Copel é praticamente um monopólio da energia no Paraná e você não pode escolher outra empresa. Então o povo vai acabar pagando mais caro nessa conta. Nós vamos ter problemas de aumento de custo do agro também, vamos ter problemas de aumento de custo para o pessoal que cria peixe, nós vamos ter problemas de custo para as empresas, para as indústrias. Então a venda da Copel é muito ruim para o povo do Paraná e muito boa para quem comprar a Copel, até porque ela está sendo vendida por um preço irrisório. E é complicado nesse aspecto, porque a maioria das pessoas não vão ter acesso, não vão chegar nem perto do acesso a essas informações, dos valores. Você pode jogar um valor no ar e a pessoa não sabe se isso é muito ou é pouco, porque ela está preocupada no dia a dia com outras coisas, mas se a conta chegar, aí sim, né? A conta de luz chegar na residência, aí sim talvez sinta um impacto dessas tomadas de decisão. Está subindo, já tem subido muito, e ela vai agora, com essa privatização, explodir. Ela vai sempre subir o máximo e o serviço estará cada vez pior e os investimentos cada vez menores. Isso significa apagões no futuro próximo, isso significa problemas de levar a energia para locais mais longínquos, áreas rurais, bairros mais distantes. A Copel não fará o investimento necessário para que a energia chegue até esses lugares. E quanto ao Porto de Paranaguá, o senhor comentou, porque também, né, é um dos portos mais importantes do país, se não o mais, e para nós aqui ele tem uma importância muito significativa também, porque é por onde vai todo o trabalho aqui do Oeste, né, que está voltado para grãos e tudo mais, né, ainda mais agora por se tornar um polo de produção de proteína animal, né, como a produção de aves, por exemplo, né, e caminha para exportação. Então todos esses assuntos aqui chamam a atenção, deputado. Pois é, veja, como é que vai ficar o agro do Paraná? O pedágio vai aumentar o custo do frete, a Copel vai aumentar o custo da energia, a Sanepar tem aumentado o custo da água,
Ou seja, a produção vai lá para cima, né? Porque a irrigação precisa dos dois, os tilápias, por exemplo, se a energia subir, vai tornar a criação dos peixes impossível, porque vai acabar com todo o lucro. E daí o Porto de Paranaguá, privatizado, vai escolher de quem ele vai exportar e como ele vai exportar. Nós vamos ter também um problema aí para os médios. De repente, quem não estiver ligado a uma grande cooperativa, quem não estiver ligado ou que tiver uma grande produção, não vai conseguir espaço para exportar os seus grãos, ou ficará mais caro ainda essa parte do processo. Então eu não consigo entender como é que esse povo ainda aplaude o ratinho e aceita essas coisas. Nós temos um bloqueio onde a televisão não fala desses assuntos e não traz os verdadeiros problemas que isso pode trazer para a população, e a gente acaba tendo uma população desinformada que precisa urgentemente mais informação para poder tomar uma decisão acertada e baseada em fatos sobre o que vem acontecendo no Paraná. Estamos conversando com o deputado Requião Filho, e uma das pautas suas que você vem colocando, deputado, você está questionando o secretário da Fazenda sobre os gastos públicos com terceirização. Queria que você explanasse sobre esse assunto. Oi, me desculpa, teve um corte na ligação aqui, uma criança subindo no meu colo. Qual foi a pergunta do secretário da Fazenda? Vamos novamente. Uma das pautas que você está trabalhando, né? Você está questionando o secretário da Fazenda sobre os gastos públicos, né? Parece que tem um crescimento de terceirização, algo nesse sentido. Eu gostaria que você esclarecesse. No Paraná, ela foi de 3, tantos bilhões para mais de 7,2 bilhões. Ela dobrou o custo de terceirização, o custeio aqui no estado. Essas terceirizações são contratações que deveriam ter acontecido por concurso público, mas o governo não faz concurso público e a gente não tem como contratar essas pessoas. Os terceirizados recebem menos que os funcionários públicos do estado e custam mais caro para o estado. Só que sai da folha de pagamento e vai para custeio. É como se aqui em casa, eu que gosto de andar de moto, a minha mulher estivesse inventando moda e cobrando de mim que eu estou gastando muito com a moto, eu tiro da coluna de lazer e coloco na coluna terapia. Não mudou nada, a gente continua gastando dinheiro. A diferença é que o governo do estado gasta mais com terceirizados do que ele gastaria se fossem concursados. E os terceirizados recebem menos. Os donos das empresas terceirizadas ganham muito dinheiro, ficam ricos, o trabalhador paranaense recebe menos e o estado gasta mais. Bom, e nesse aspecto, eu vou voltar um pouquinho aqui hoje para nossa região, que tem um impacto grande a questão do pedágio. Eu acho que vai gerar está gerando uma grande expectativa, né? Porque todo mundo sabe que vai ser agora, né? Essa situação. Qual a solução que o deputado apresenta para a gente ter um meio termo nesse contexto? Por exemplo, não vai dar para ficar sem pedágio. Se livrar desse câncer? Se não vai dar para se livrar desse câncer, o pedágio ele tinha que ser um pedágio ou de manutenção ou um pedágio público, onde ele serviria praticamente para cobrir os custos das obras. Agora, no modelo que nós temos, nós contratamos uma pedageira, ela tem obrigação por contrato de ter lucro, essa pedageira contrata um empreiteiro que vai ter lucro para fazer a obra, e então nós estamos falando do lucro da pedageira, o lucro do empreiteiro, mais um dinheiro de taxas de serviços, e nós temos então o pedágio mais caro do mundo. Se o pedágio fosse apenas um pedágio de manutenção ou um pedágio público para cobrir o custo das obras, seria mais barato. Agora tem um problema. Se o governo fosse emprestar do Banco Internacional de Desenvolvimento o dinheiro o suficiente para fazer essas obras e pagar em 30 anos, como é o prazo do pedágio, 35 anos, o custo desse empréstimo seria menor do que o custo do pedágio para o Paraná. São questões que a população vai ter que prestar bastante atenção nos detalhes, nas letras miúdas do que vai acontecer agora nos próximos meses, para a gente ter
não ter uma surpresa novamente desagradável e para nós aqui encontrar mais uma vez um limitante. Eu fico imaginando um caminhão, né, que sai de Foz do Iguaçu até Paranaguá, né? São 10 ou 12 praças de pedágio, é incalculável isso, né? Mas esse é o tamanho. Quando sai para o norte é a mesma coisa. Enfim, a gente não consegue ter um respiro e quando se trata de uma região produtora que nem a nossa, isso também encarece no modo geral. Por mais quem está vivendo, por exemplo, na capital, não tem talvez a noção de que o encarecimento de todo esse contexto vai encarecer também o alimento que está lá na prateleira, né? Isso... O pedágio encarece tudo, Alessandro, porque o pedágio encarece o remédio, o pedágio encarece o alimento. No modal que nós temos de transporte no Brasil é o caminhão. Então, se tem pedágio, aumenta tudo. Mas realmente, algumas pessoas da capital, das cidades grandes do Paraná, elas enxergam o pedágio apenas como um inconveniente na hora de ir para a praia no final de ano. Elas não levam em consideração o custo que o pedágio tem sobre tudo na vida deles. Bom, conversamos aqui com o deputado Requião Filho. Muito obrigado por atender a Rádio Jornal. Pode ficar à vontade para as considerações finais e até uma próxima, deputado. Eu agradeço demais o espaço, fico à disposição dos amigos se a gente deixou algum assunto que não foi tocado no ar, alguma dúvida, e convido vocês para acompanhar o nosso trabalho, porque é importante que vocês acompanhem o trabalho dos políticos para saber como eles estão se comportando na hora das votações, porque os discursos sempre são bonitos, mas como têm sido as votações? Tem sido a favor da população ou tem sido a favor de financiadores de campanha? Então acompanhem o trabalho dos deputados, acompanhem as votações na Assembleia, na Câmara, o trabalho do governador, dos senadores, do presidente, e cobrem da classe política coerência entre o discurso e a prática. Quem quiser saber mais do meu trabalho, procura nas redes sociais @Requião Filho, no YouTube Requião Filho. Tem até um programa de entrevistas agora que eu estou trazendo com pessoas que eu acho que tem assuntos interessantes para vocês, e requiãofilho.com.br. Obrigado, deputado. Muito obrigado e até a próxima. Deputado Requião Filho conversou com a gente aqui no Jornal da Manhã Entrevista nesta terça-feira. Agora são 7h mais 50. A gente vai fechando por aqui. Eu volto a partir das 11 da manhã com Em Dia pela Rádio Jornal. 12h15 estarei de novo ao vivo com o esporte. Em Dia com Esporte pela Rádio Jornal. Lembrando que hoje vamos trazer o primeiro finalista, né? Dos 4 finalistas da Copa São Miguel de Futebol. Transmissão ao vivo da Rádio Jornal no próximo domingo, lá no campo da São Jorge, no distrito de São Jorge. Promessa de muita emoção. E hoje a gente vai receber o pessoal do União Comercial, que tem uma missão dura: reverter a condição diante da São Jorge, dentro do campo da São Jorge. Perdeu pelo placar de 2-0 na partida de ida. Essa é a missão.